Alô? Tá tudo aí? Oi. Não? Ok, vamos lá, Carol. Boa noite, professor. Boa noite. O jogo foi bonito, foi legal, o São Paulo ganhou no segundo tempo, mas a impressão que ficou é que o senhor, não que tenha errado, mas se equivocou, por exemplo, na escolha dos jogadores para começar o primeiro tempo. Consertou no segundo com a entrada do Hernanes. Foi isso mesmo ou não? Tá bom, você me elogiando a metade já tá bom. O duro é se eu levasse pau dos dois tempos, né? Tá bom, aceito, tá bom. Tá bom, mas deixa eu falar um pouquinho o que eu pensei. Eu jogo contra uma equipe que tem muita intensidade e eu tendo alguns jogadores sem essa intensidade de jogo, eu não vou conseguir marcar pressão no ataque como eu queria e como eu fiz no primeiro tempo. Então eu escolhi aqueles que tinham uma intensidade um pouco maior, uma leveza um pouco maior, e ainda aprimorei isso com a troca do segundo tempo, né? Tirando o volante, dando ao Tietê essa liberdade de iniciar o jogo, que era onde tinha um espaço um pouco maior. Então a gente sabe que o Hernanes é importante, como o Hudson, como sempre falo no Elinho, ou no Igor Gomes, enfim, todos que entram e fazem a diferença. Eu acho que as trocas que a gente faz são ideias que a gente tem e terceiriza, joga para o campo. Se elas são bem executadas pelos jogadores, você foi bem. Se não for bem executadas, foi mal. Então o mérito é deles, que entram e resolvem uma situação, né? Eu acho que o jogo, com uma proposta igual no primeiro tempo, dois times que queriam jogar, é difícil jogar com o Fluminense, é difícil jogar com o Santos, são escolas que saem jogando muito, e nós tentamos marcar no ataque, algumas vezes até conseguimos e tentar pressionar para eles terem um erro e a gente construir a jogada mais rápido lá atrás, e lá na frente não foi. Algumas vezes eles estouraram também com toques de bola rápido, quando eles descobriram uma brecha aqui pelo lado esquerdo, que eles lançavam essa bola para o Veríssimo, que é zagueiro, e ele ganhava essa primeira bola, eles estavam já encorpados, também nos trouxe alguns problemas, e nós corrigimos isso no segundo tempo. Assim. Eu acho que tem que enaltecer muito o jogo, né, que é gostoso. Assim, você vê um clássico com 5 gols, com mais de 34, 35 chutes a gol, né? É gostoso, mesmo que hoje o Santos tenha perdido, a gente tem que enaltecer o jogo, né? Que foi um jogão. O primeiro tempo poderia ter saído nós na frente, empatado, ou eles, está no preço, né? Agora o segundo tempo nós fomos melhores e construímos as melhores jogadas e definimos melhor e conseguimos uma grande vitória, coisa que há muito tempo não acontecia, né? Uma vitória num clássico que nos dá mais confiança aí para a sequência. Cuca, queria que você falasse um pouco sobre o Pato, não só sobre a atuação dele, mas os últimos dias também. Depois do jogo contra a Chapecoense, você deve ter ouvido muita gente dizer que o Pato tinha que perder o lugar no time, porque ele saiu, o time melhorou. Você insistiu nele contra o Fluminense, ele não fez um primeiro tempo brilhante. Hoje ele jogou de novo, também não foi tão bem no primeiro tempo, mas desencantou no segundo. Queria que você falasse sobre ele, e se é um jogador que precisa ter uma atenção especial, né? Muita gente fala que às vezes ele desliga um pouco do jogo. Não, mas isso aí, eu tenho confiança em todos os jogadores. Às vezes a gente tem alguma ideia e não passa por esse ou aquele jogador. O Pato a gente tem tido muita paciência, ele estava num outro centro asiático que demora um pouco mais para se adaptar. Hoje ele foi mais competitivo, ele tem se doado bastante, tem treinado bastante. Às vezes que ele sai é por opção minha e na parte mais tática do que técnica. A técnica dele é indiscutível e eu tenho aproveitado ele da melhor forma. Hoje era um jogo para ele jogar o jogo todo. Infelizmente ele no final cansou, pediu para sair, mas fez um grande trabalho, né? E principalmente pelos 2 gols que fez. Cuca, aqui no meio. Ontem, aí nessa mesma mesa, o Juan Fran disse que você já tem um plano para ele e para o Dani. Queria te ouvir sobre esse plano, e especificamente sobre o Daniel. Quando se fala que o Daniel pode jogar no meio também, aonde no meio que você enxerga? Como extremo, como volante, como meia? O plano que eu tenho para o Juan Fran e para o Daniel é segunda-feira às 3h30 eles começarem a treinar.
junto com todo mundo, esse é o primeiro plano. E nós temos uma semana cheia para treinar e aí pôr em prática as ideias que a gente tem, que lógico que eu vou dividir as ideias com eles e não com a imprensa antes de executar em treinamento. Se a gente pondo as ideias em prática, sentindo confiança, o jogador se sentindo bem, nós vamos fazer o que tem que ser feito, mas até antes da gente falar em Juanfran, nós temos que falar do Igor Vinícius, o jogo que ele fez hoje. Marcar o Soteldo, que é um diferencial no Santos, nessa campanha brilhante que o Santos faz, uma individualidade monstra, e o Igor não só marcar, como ser uma opção forte de ataque também. Então a gente fica muito feliz com ele também. Você falou sobre essa primeira vitória em clássico, né? Na temporada, que traz confiança, vitória número 1000 do São Paulo no Morumbi também. E 1000? Número 1000. E sobre o intervalo, né? Em 11 minutos de bola rolando, o São Paulo não só empatou, como virou o jogo depois de martelar no primeiro tempo e não conseguir. Como é que você fez para, se foi necessário, renovar a motivação dos jogadores que viraram o primeiro tempo com um gol em tese contestado? Eu acho que nós não merecíamos sair do primeiro tempo vaiado, como a gente saiu. Eu quero agradecer e enaltecer a presença de quase 50 mil torcedores num sábado às 5 horas da tarde. Incentivaram quase que o jogo inteiro, mas não achei justo a vaia no primeiro tempo, porque nós não jogamos mal. Nós não jogamos mal, jogamos pelo menos igual ao adversário, que hoje vive um grande momento. E essas vaias, eu falei para eles, nós saímos vaiados também com a Chapecoense, e em 10 minutos nós fizemos mudar tudo, nós podemos fazer de volta. Estamos abrindo o time, é perigoso? Mas é necessário para a gente poder fazer o gol. Nem o empate hoje para nós não é bom, nós precisamos ganhar, então vamos ter confiança para fazer isso. E tivemos a confiança, junto com a fortuna de poder jogar o time mais à frente, de ter uma saída de bola mais rápida, um pouquinho, né? E as chances foram aparecendo, nós concluímos bem, fizemos o gol. Uma pena o Hernanes ter saído, daí lógico que quando ele sai, você tem o 2-1, você pode manter o que estava sendo feito, pondo um meia, ou você pode dar uma seguradinha maior para ter o contra-ataque um pouquinho mais aberto. E nós optamos por essa segunda opção, que eu já tinha treinado também com o Hudson, né? Então o pessoal que entrou ajudou mais uma vez a gente a vencer. Cuca, duas questões. Depois da intertemporada, quando você pôde trabalhar a equipe, são 3 vitórias, um empate, 10 pontos de 12. Imagino que já seja um time mais com a cara que você quer. E você gosta de projetar para frente. Você imagina agora talvez uma arrancada do São Paulo mais para a parte de cima da tabela. E a chegada do Daniel, do Juanfran, contagiou bastante a torcida. Se contagia também o grupo, o elenco nesse momento do campeonato? Sim, contagia, porque são jogadores importantíssimos, não só como jogadores dentro do campo, eles são exemplos, né? A seguir, o Daniel é incrível. Ele foi o último a sair dos treinos na quinta e na sexta, o último a sair dos treinos, né? Muitos, ou quase todos já tinham ido embora, ele estava ainda lá finalizando, batendo bola, gosta de jogar futebol. Isso é bom a gente ter, né? Imagina os mais novos, a escola que eles tiveram e o aprendizado que eles vão ter agora com o Daniel, com o Juanfran, que vem de uma escola onde a parte tática é importantíssima, onde a parte profissional é importantíssima. Esses caras vão ajudar muito, principalmente os mais jovens. Cuca. E o que era outro? É um campeonato de regularidade, né? Nós depois da parada, a gente fazia 6, 7 que não ganhava, hoje já faz 6, 7 que não perde, né? Ganhamos 3 seguidas, há muito tempo que não conseguia também. Domingo é o Ceará acho que fez hoje 4, né? É jogo difícil, o campeonato não tem jogo fácil, a gente tem que se preparar bem e fazer o máximo possível a cada jogo, pensar jogo a jogo, não numa arrancada. Jogo a jogo, fazer cada jogo melhor, como fizemos hoje, para poder vencer. Cuca, tudo bem? Tudo bom? Em cima da sua resposta, é possível dizer que com a chegada do Daniel Alves e do Fran, o São Paulo muda de patamar técnico, inclusive, além do moral que você citou? Eu acho que muda, sim, em planos táticos, sabe? Eu adoro isso, né? Eu gosto muito de ter times
versáteis, de poder mudar esquemas dentro do próprio jogo sem fazer trocas. E eles vão me propiciar isso, né? Porque são jogadores versáteis, né? Há pouco ainda me perguntaram onde pôr o Daniel na meia. Ele joga na segunda linha, pelo lado direito, joga de segundo volante e joga na meia também. E é o lateral direito da seleção. Então ele te preenche muitos lugares do campo que você pode executar. O Juanfran também já jogou de ala, já jogou de zagueiro, já jogou de lateral, também de segundo volante. Também eles abrem o leque para você poder treinar primeiro e depois fazer as opções táticas. Cuca, para a próxima rodada, você já imagina se pode contar com o Antony e também com o Lisiero, e com relação ao Daniel Alves e o Juanfran, se você também tem expectativa de contar com eles, sabendo que depende de uma documentação também no caso do Juanfran. Sim, o Daniel, ele entrou em 2 treinos coletivos que eu fiz na quarta e na quinta. Ele entrou durante os treinos nas 2 partes do treino, porque eu esperava, tinha a chance ainda de ele aparecer no Didi e automaticamente vir para o jogo hoje. A ideia era já, então para domingo que vem, lógico, que a ideia é de poder contar com ele. Agora vamos esperar o decorrer da semana, dos treinamentos, sentir o jogador no dia a dia, para a gente poder definir o time. O Juanfran também da mesma forma. O Antony teve uma batida lá com o Fluminense, ele ficou 8 dias sem treinar. A gente ainda esperou até um último momento hoje ele, mas seria muito perigoso até ele agravar uma lesão, e a gente espera que ele se recupere, assim como o Lisiero. Também era uma opção de ter vindo para o banco hoje, mas treinou hoje de manhã. Nós ganhamos um tempo a mais e uma confiança maior que ele ganha. Cuca, interprete minha pergunta na esportiva, por favor, hein? Opa. Quem que é o mais maluco aí desses 2 treinadores? Você ou o homem lá, o Sampaoli? Quem que é o mais doido, intenso, obcecado? Não é maluco, né? O cara vive o futebol, o cara adora futebol. Para nós é um prazer, uma honra enorme ter um profissional como ele nos confrontando, né? Uma escola diferente, uma escola que o cara usa 2, 3, 4 esquemas por jogo, ainda bem que hoje não usou tanto, né? Você fica lá pensando, pô, ele vem com o 3-4-3 dele, como é que eu vou fazer? Então você tem que treinar isso, tem que treinar aquilo, para amarrar, para se desamarrar, né? É gostoso esses embates que a gente tem. E se você ficar para trás dos caras, se dança, né? Então você tem que ficar trabalhando a cabeça também, como a gente fica nessa madrugada toda, acorda de meia hora, e agora? Então é gostoso, né? Agora, graças a Deus, dá para dar uma relaxada hoje e curtir amanhã e o nosso domingo. Ô Cuca, qual foi a sua reação quando falaram pela primeira vez lá no São Paulo, ó, vamos contratar o Daniel Alves? Foi o Raí, né? Então a gente tinha outras opções. Ele falou, não desisti ainda dele, eu estou atrás. Só que era mais difícil, porque ele foi o melhor lateral da Copa América, o melhor jogador da Copa América, e tinha diversas propostas, né? Então eu acho que o Raí, com o convencimento que ele teve em cima do Daniel, e o Daniel, por ser São Paulino e querer vir para cá, juntaram as 2 coisas, né? Agora o mérito aí foi do Raí, do Pássaro, sem dúvida nenhuma. O Cuca, o Tite estava presente hoje, né, assistindo ao jogo, não sei se você chegou a conversar com ele antes da partida. Além de um grande embate de treinadores, né, que foi esse jogo, um embate tático aí, o que mais você acha que pode ter agradado o técnico da seleção brasileira? Eu acho que agradou o jogo, né? Porque quando você vê jogo com 34, 35 conclusões, um clássico, é gostoso, né? Para a torcida, enfim, para o treinador também, para ele poder olhar a parte tática do jogo, para ele poder avaliar a parte técnica e emocional dos jogadores, né? A pena o Antony não ter jogado, que também era mais um menino, sem dúvida nenhuma, para ser observado, enfim. Eu acho que ele curtiu o jogo. Oi, Cuca. Bom, bem, tudo bom? Quando o São Paulo ganhou do Fluminense, na coletiva depois, você disse assim que não dava para enfrentar o Fluminense com as mesmas armas do Fluminense, então você montou uma estratégia. Então. Agora hoje, não sei, me pareceu que você usou as mesmas armas do Santos, né? Então eu queria saber a mudança disso. E uma outra pergunta, o que você mudou alguma coisa no seu pensamento quando você viu que iam jogar 3 zagueiros do Santos, um zagueiro pesado, sem velocidade na lateral direita?
Bom, boa pergunta, hein? Mas não acho que seja pesado. Bom, vamos lá. A primeira, do Fluminense, eu não sentia que a gente estava preparado para fazer um jogo daquele jeito do Fluminense, porque falta treino ainda para a gente ter uma saída de bola melhor. A gente está melhorando. Tem saído mais com a bola, tem marcado mais, mas isso é treino. Se você for a la louca fazer isso aqui, você toma. Hoje já tomamos uns 2, 3 assim, marcando forte e treinado. Imagina com 14 dias antes, que era lá com o Fluminense. Então, o objetivo maior, e por que eu fiz isso? Porque eu tenho confiança em jogar e gosto de jogar desse jeito, que é mais ao ataque, uma marcação mais forte em cima. É o meu jeito de jogar e nós vamos insistir nele, trabalhar, para que a gente vá pegando confiança cada vez mais. Não é fácil você marcar pressão 90 minutos se os caras não estiverem bem condicionados. O desgaste é muito grande, o jogador de frente não gosta muito de marcar, né? Então eu não peço para eles marcarem, eu peço para eles tentar tirar a bola dos caras, não é para correr atrás, corre para frente, tenta tirar a bola lá. Se não deu, vai passando a linha. Isso é treinamento. Mudou, eu ia jogar com o Pato, treinei com o Pato no 4-4-2, abrindo o Everton pela esquerda e jogando o Toró pela ponta direita, com o Pato e o Raniel de 2 atacantes. Por isso que ele me fez uma pergunta no começo, né, que errou a estratégia. Eu não quis falar, mas eu não concordo, porque a estratégia era essa, de 2 atacantes, eles com a linha de 3 zagueiros. Mas quando entra o Lucas Veríssimo na lateral direita, se você for buscar lá o jogo com o Palmeiras no Pacaembu, ele já jogou de lateral, não de terceiro zagueiro. A linha de 4 era, e hoje também foi a linha de 4. Então, quando eu vi que era a linha de 4, eu posso abrir o Pato na ponta, ele não vai ter desgaste muito grande para voltar na lateral, diferente, né? Pegar um lateral como o Gilberto do Fluminense, que joga de ala, aí você tem que fazer outros esquemas. Então, em cima disso, a gente mudou, sim, a forma de jogar, porque nós tínhamos treinado elas 2 ou 3 formas, né? E nós encaixamos e nos desencaixamos conforme a gente tinha treinado e conforme observamos o adversário. Cuca, boa noite. Essa é uma vitória que pode transformar a história de um clube dentro de um campeonato, que coloca o São Paulo nessa briga pelo título definitivamente? É uma vitória contra a melhor equipe do campeonato, a líder ainda vai continuar líder, independente do que ocorra. Um time muito difícil de se jogar, jogadores exalando muita confiança, um excelente treinador. Então é uma vitória que te dá confiança, né? Mas é uma vitória para a gente apreciar com a família esse domingo, Dia dos Pais, e segunda-feira já está ralando de volta, que a gente pode e vai e deve evoluir para manter uma regularidade no campeonato. Cuca, boa noite aqui. O São Paulo nos últimos meses muitas vezes foi criticado por uma certa falta de atitude dos jogadores com a bola no pé, de tomar a iniciativa das jogadas. E hoje no meio-campo você teve Tietê e Everton fazendo exatamente o contrário disso, né? Chamando o tempo inteiro, puxando a arrancada, mesmo em lances em que eles estavam apertados. Isso é um trabalho mais técnico ou é mais de confiança? Eu acho que as duas coisas, mas é mérito dos jogadores, né? Então, no primeiro tempo eu joguei com 2 meias, que são o Tietê e o Everton, e com o volante o Luan. Eu abri mão do 10, que é o Hernanes, para ter o 8,5, que é o Everton, que vai cutucar de ponta de lança, com um estilo diferente, pela intensidade. Depois, no segundo tempo, eu usei o 10, mas não abri mão do 8,5, que era o Everton, e nem do Tietê, que era quem iniciou a saída de bola com o começo do jogo, arrancou, conseguiu uma falta pelo lado direito, dessa falta saiu o escanteio, e do escanteio o gol. Então mexemos as peças como a gente imaginava, para dar mais jogo, lógico, correndo mais risco de tomar o contra-ataque, mas melhoramos a postura ofensiva também. Cuca, hoje talvez o momento de maior domínio do São Paulo tenha sido depois de fazer o segundo gol, né? Mesmo colocando o Hudson no lugar do Hernanes, em outras ocasiões o time fez o gol, não conseguiu manter o ímpeto. O que mudou? Se foi uma orientação sua para não recuar? E se você concorda com essa análise que mesmo com o Hudson o time continuou massacrando? Sim, mas porque o Hudson ele deu mais liberdade para o Tietê, né? Eles tinham 2 armadores, o Giamota
e o Evandro, e eu com 2 volantes que sabem marcar, mas saem bem para o jogo também. O Hudson também saiu bem pela direita, triangulou aqui com o Igor Vinícius, com o Toró, que já estava desgastado nesse momento. Então a gente sabia que esse tipo de jogo você tem que matar. Não matou no primeiro tempo, teve a chance, o Santos fez o gol. Você vê até o final, a gente criou emoções, né? Fizemos um gol contra que, né, criou emoção até o final. Já pensou se você toma um 3-3, como é que a gente estaria agora aqui? Explicando de que jeito explicar. Então, fechamos bem depois, mas esse segundo gol eu acho que a gente podia ter evitado tomar para não ter esse sofrimento até o final. Cuca, boa noite. Você já sabe o que houve exatamente com o Hernanes? Qual é a gravidade da lesão? Ele teve uma lesão no adutor, estava falando com ele agora, uma bola dividida no meio campo, que ele abriu a perna, ele sentiu o adutor. Agora, a gravidade dela, acho que amanhã ou segunda-feira ele faz o exame para saber. Tomara que não seja coisa grave. Muito obrigado, Cuca. Obrigado a todos. Bom final de Boa semana, noite. um bom domingo aí, um ótimo dia dos pais para todo mundo. Um abraço.
el segundo tiempo fueron 15 minutos donde seguimos jugando de la misma forma, sin encontrar línea de pase, sin encontrar juego colectivo y jugamos de la forma que por ahí más cómodo se siente Sao Paulo. Entonces, por ahí, más allá de las intenciones, el juego no fue el acostumbrado. Professor, a derrota hoje se deu por uma questão tática, de estratégia do técnico ou por erros individuais dos jogadores? De juego. Se dio porque se podía haber dado a favor nuestro en el primer tiempo, donde tuvimos... Sao Paulo no nos había generado mucho, nada más que por ahí alguna aproximación, y nosotros habíamos tenido situaciones jugando de esta forma, con contraataques rápidos, bastantes chances, pero al no tener por ahí la posibilidad de juntar muchos pases y tener la posibilidad, salvo en el final del partido después del 3-1, donde el equipo se encontró en campo rival, nunca convivimos con un partido a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces por ahí el resultado podía haber sido a favor inclusive para nosotros, pero no hubiera cambiado el análisis. No jugamos bien, entonces por ahí es lógico que a lo mejor no hayamos encontrado el juego y hayamos perdido. Sampaoli, para esclarecer um tema, o Jamota, na saída aqui, disse que não entende por que ele não está começando jogando, disse que talvez estivesse envolvido em alguma negociação, isso pudesse estar interferindo. O presidente disse, então, para perguntar para o treinador por que o Jamota, então, não está No, porque hay uno que está mejor. Cuando hay uno que está mejor, o creo que está mejor, juega el otro. Hace 7 partidos que el equipo venía ganando y bueno, ya no le ha tocado, como le tocó en otros momentos y como le tocará en otros momentos, si se queda o se va. Acá mi obligación es poner al que está mejor y al que creo que está mejor. Sampaoli, para um time tão acostumado a atacar, ter um DNA ofensivo, você acredita que os jogadores do Santos sentiram um pouco esse ímpeto do São Paulo, principalmente no primeiro tempo? Claro, o Santos conseguiu a vantagem, né? Mas depois que o São Paulo virou o placar, a equipe não conseguiu ter um poder de reação e, inclusive, numa falha individual, tomou o terceiro gol. Sí, son cosas, factores del fútbol. Nosotros lo perdimos con 2 pelotas paradas y un error no forzado. O sea, el partido Sao Paulo no generó situaciones que nos hayan generado mayor preocupación más que la presión individual, la marca. Después no tuvo juego como nosotros y nosotros tuvimos chance también corriendo de poder haberla adelantado en el primer tiempo y no se dio. Volpi sacó un cabezazo en una pelota parada. Tuvimos después inclusive aproximaciones después del 3-2. Pero un partido para mí que no me deja muchas cosas porque al no jugarse como estamos acostumbrados, por ahí lo que me preocupa mucho más a mí, más allá del resultado, es el desarrollo. Professor, mirando el futuro, professor, el resultado de hoy, ¿qué puede influenciar para el rendimiento de Santos? Espero que nosotros volvamos a entender nuestra manera de jugar, también nuestros límites y nuestras realidades, y hay que seguir trabajando para fortalecernos, sabiendo de que vamos a tener partidos como estos que no nos va a tocar jugar bien y hay que ver de qué manera se puede sacar adelante. No creo que nosotros tengamos la posibilidad de jugar todos los partidos bien. Nos tocó hoy no jugar bien y nos tocó perder. Tratar de afianzar de manera emotiva situaciones que no tengan que volver al lugar donde nos sentíamos más cómodos que través del juego y no jugar este tipo de partidos de correr 90 minutos porque realmente por ahí a lo mejor tenemos menos posibilidades que antes. Sampaoli, boa noite. À sua direita, atrás do boneco. Aqui, ó. Lucas Veríssimo titular como lateral direito diante do Palmeiras, derrota por 4-0. No primeiro tempo contra o Botafogo, o Santos não foi muito bem. Lucas Veríssimo mais uma vez titular pelo lado direito. E hoje, clássico contra o São Paulo, o Santos vinha de uma goleada sobre o Goiás, não utilizando o Lucas Veríssimo nessa posição, e você optou por colocar o Veríssimo na lateral direita. Por que o zagueiro improvisado ali e não Vítor Ferraz? Porque pensamos que el partido se iba a generar con transiciones muy rápidas, entonces necesitábamos 3 centrales para que cubra uno el lateral. La idea que Veríssimo no juegue de lateral, era la posibilidad de controlar la salida con 3 centrales y jugar con un 3-2-5
El juego nos fue llevando a que muchas veces termine de lateral, pero ya le digo, no creo que sea la resultante del resultado algo puntual, como usted marca, coincidencias puntuales, porque es fácil ahora coincidir puntualmente porque un equipo no ganó. No, yo creo que pasó por otra cosa, pasó por no juntar muchos pases, por no encontrarlos libres en el momento de la presión del rival, pasó por superar ese tiempo que no nos dio Sao Paulo para poder salir con limpieza. No lo veo como algo puntual, la responsabilidad de la derrota. Sampaoli, ainda do mesmo lado, já que você falou em coincidência, foi o 8º clássico que o Santos foi dirigido por você e, curiosamente, apesar de você ter explicado que o Veríssimo não jogou numa linha de 3 para ser o terceiro zagueiro, mas contra o Palmeiras você utilizou 3 jogadores especificamente oriundos da zaga e hoje também. É uma coincidência os 2 jogos ter sido derrotados ou não? E eu gostaria de fazer outra pergunta, se você classifica hoje a derrota em razão dos erros individuais ou não? No, errores colectivos. No. El rival no hizo mucho para ganar. Para mí Sao Paulo hizo muy poco. Nosotros no hicimos mucho para ganar y el rival tampoco. El rival solamente corrió, trató de neutralizar y ganó corriendo. Nosotros nos jugamos y nos sentimos totalmente por ahí que la presión del rival nos generó que no pudiésemos jugar. Y ya digo, puede haber un montón de coincidencias que hablen de lo que usted nombra, pero nosotros para un fútbol donde se juegan tantas transiciones, a veces no alcanza solamente con 2 centrales. Entonces muchas veces mi equipo va a jugar con 3 centrales y a alguno le tocará jugar de lateral, porque por ahí tener 2 laterales que pasen conjuntamente y sufrir transiciones, por ahí a lo mejor lógicamente que nos volcamos de esta forma. A veces no, a veces sí, de acuerdo a los momentos del juego. Sampaoli, aqui ainda. Muito se questionava sobre o estilo de jogo do Santos e depois dessas 7 vitórias consecutivas, muitos se afirmaram nesse estilo de jogo do Santos. Hoje a gente viu o São Paulo marcando muito em cima a saída de bola e o Santos errando mais do que o normal essa saída de bola que você gosta tanto, principalmente com o Everson, principalmente no primeiro tempo. Na sua opinião, essa euforia contra esses últimos 7 jogos do Santos fez com que os adversários entendessem o estilo do Santos de jogar? Isso fez mal ao time? Nosotros esperábamos que podría pasar algo así, pero bueno, está en nosotros que no podamos resolverlo. O sea, tenemos que trabajar mucho más para que un mal partido, como nos tocarán otros malos partidos seguramente de acá en adelante, tengamos la posibilidad de resolver desde el juego. O sea, nosotros tenemos que interpretar que más allá de la presión del rival, nosotros estamos todo el tiempo entrenando el juego y eso tenemos que volver a encontrarlo, más allá que hayamos tenido hoy una caída que lo peor que sería es que nos haga dudar. Tampoco de los 7 partidos que ganamos no fuimos tan buenos. O sea, jugamos mejor que el rival, tuvimos más chances, las aprovechamos. Hoy en el primer tiempo, de las 7 chances que yo le digo claras, jugando no bien, hubiera terminado el partido de otra forma, donde el rival Everson tuvo muy poca participación en el partido, pero esto es fútbol. Entonces realmente hoy jugó el que corrió más, el que presionó más, e perdeu o que não jogou. Sampaoli, boa noite. O Santos não teve jogadores sub-20 no banco de reservas nesse jogo pela primeira vez no ano. Eu queria que você explicasse essa decisão e se é pelo pensamento de preparar esses jogadores mais jovens para ano que vem e eles estarem jogando pelas categorias deles do que só ficarem no banco de reservas por enquanto. Están una competencia activa todo el tiempo con los demás y el que esté mejor jugará más allá de la edad que tenga. O sea, normalmente se han agregado algunos jugadores que llegaron nuevos, pero bueno, los jóvenes estarán ahí pendientes de una posibilidad porque lo estamos observando todos los tiempos. Sampaoli, o Cuca aqui durante a coletiva ele elogiou bastante você, disse que até dormiu mal pensando nas possibilidades de como você poderia armar o Santos, dizendo que você é um grande treinador. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse seu olhar do lado do rival, de como você vê o Cuca também, o trabalho dele. No, un entrenador que trabajó a su gusto muy bien el partido y que lo terminó llevando al partido a lo que quería Sao Paulo. Entonces por ahí es mérito también de él.
Professor, no bom sentido da expressão, por favor, quem que é mais maluco, você ou o Cuca? Mais obcecado pelo trabalho, mais... Yo creo que todos los entrenadores estamos todo el tiempo pensando en el trabajo porque somos realmente los fusibles de este juego. O sea, los entrenadores son los que no pierden un partido, sino que son los perdedores. Entonces, todo el mundo trata de trabajar mucho en la semana para no ser el perdedor de turno. Entonces, hoy me tocará a mí, otro día tocará a otro. La realidad del entrenador hoy es tener poco tiempo para pocas derrotas y si no, ser el responsable de las derrotas todo el tiempo. Así es este juego. Carlos, acá. ¿Qué relación encontrás con la salida de Carlos Sánchez, la bajada del ritmo de él y el resultado final? Carlos es un jugador que cuando está bien, cuando se impone, es un jugador importante. Entonces, hoy pensamos que el partido necesitamos un jugador que controle más el juego porque se nos había perdido el control. Entonces, pensamos de que Carlos ahí en este tipo de partidos era un momento para variar una característica. O sea, nosotros Carlos es muy importante en todo lo ofensivo y había que en un momento, pensé en tener más la pelota, en juntar más pases, por eso entró Evandro y por eso el cambio de característica del partido. Un partido realmente en el cual había que darle una vuelta porque estaba muy confuso para nosotros. Gracias, profe. Obrigado, amigos. Aqui não vai mandar por aqui.